E aí, pessoal do sexto ano C, vamos à explicação de mais um conteúdo, tá certo? E o conteúdo de hoje, pessoal, está na página 61 e 62 do livro didático, que é leitura de potenciação. Nós vamos começar porque nós temos leituras e propriedades da potenciação. Então a gente vai começar por leitura de potências, tá certo? Como é que a gente lê uma potência, beleza? Então, escrevi aqui alguns exemplos para que a gente tenha mais ou menos uma noção. 5 elevado ao quadrado é 25, isso é verdade, não é isso? Porque 5 vezes 5 é o 5 duas vezes, 5 vezes 5 é 25. Mas como é que a gente lê essa potência, tá certo? Quando o expoente é 2, tá certo? O número, a base a gente lê normalmente, 5, 6, 10, 15, tá certo? Já o expoente, se o expoente for 2, a gente lê ao quadrado. Daqui a pouco eu vou explicar por que é ao quadrado, tá certo? Então 5 ao quadrado, tá certo? 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Então 5 elevado ao quadrado é igual a 25. A gente lê desse jeito, ó. 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Ou simplesmente 5 ao quadrado é igual a 25, tá certo? 5 elevado ao quadrado ou 5 ao quadrado, tá certo? Aqui do mesmo jeito, ó, 8 elevado a 2, então 8 elevado ao quadrado é 64. 8 elevado ao quadrado é igual a 64. Ou 8 ao quadrado é igual a 64, tá certo? Quando é 2 a gente lê ao quadrado, beleza? Quando é 3, a gente lê ao cubo, beleza? A gente lê ao cubo. Então, quando o expoente é 3, quando é 2 é ao quadrado. Então, 5 ao quadrado, 25. 8 ao quadrado, 64. 5 elevado ao quadrado, 25. 8 elevado ao quadrado, 64. Então, essa é a leitura, beleza? Agora, quando for elevado a 3, ou seja, quando for elevado a 3, a gente lê assim, ó. 9 elevado ao cubo, 3 é ao cubo. 9 elevado ao cubo é igual a 729, beleza? 9 elevado ao cubo é igual a 729. 9 elevado ao cubo é igual a 729. Ou 9 ao cubo é igual a 729. Eu posso ler 9 elevado ao cubo ou 9 ao cubo, tá certo? Igual a 729. Aqui é o item 4, aqui o exemplo 4. 4 elevado a 3. Então 4 elevado ao cubo, tá certo? Ou 4 ao cubo é igual a 64, tá certo? Então, nós temos essas duas formas específicas de leitura quando o expoente é 2 e quando o expoente é 3. Por quê? 2 é ao quadrado, 3 ao cubo. 2 ao quadrado, 3 ao cubo, tá certo? Já, por exemplo, aqui nós temos 12 elevado a 1 igual a 12, não é isso? 12 uma vez é 12, não é isso? Então 12 elevado à primeira, tá certo? Aí depois você vai ler primeira, quarta, quinta, sexta, sétima potência, assim por diante. Então 12 elevado a 1 é 12 elevado à primeira potência. 12 elevado à primeira potência é igual a 12, beleza? Aqui, 8 elevado a 0 é igual a 1. Como é que a gente lê? 8 elevado a 0 é igual a 1, tá certo? 8 elevado a 0 é igual a 1. O expoente 4. Então, 5 elevado à quarta potência, tá certo? Quando é 4, ó, quarta, quando é 5, quinta, quando é 6, sexta e assim por diante. Então, 5 elevado à quarta potência é igual a 625, tá certo? Aí, se eu tivesse aqui como exemplo, por exemplo, aqui, vamos colocar mais um exemplo aqui em cima. Vamos colocar aqui 3 elevado a 5. 3 elevado a 5, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243, não é isso? Então, como é que eu faço a leitura aqui, ó? 3 elevado à quinta potência, tá certo? É igual a 243. 3 elevado à quinta potência é igual a 243. Se eu colocar isso aqui, ó, 2 e o expoente 6, base 2 e expoente 6. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16,
16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Como é que eu posso fazer a leitura dessa potência aqui? 2 elevado à sexta potência. 2 elevado à sexta potência é igual a 64. Então, a partir de 4, tá certo? E incluindo o primeiro, com 2 expoentes é 1, nós lemos primeira potência. Se for 1, primeira potência, tá certo? Se for 2, ao quadrado, tá certo? Se for 3, ao cubo. E a partir de 4, quarta potência, quinta potência, sexta potência, sétima potência, oitava potência e assim por diante, tá certo? Então é bem simples. Você fazendo a leitura da página 61 e 62 do livro, dá para você entender e compreender já o que eu estou explicando aqui. Só pela leitura dá para compreender bem, tá certo, pessoal? Bora lá, pessoal. Não sou muito bom de desenho, mas vou tentei aqui desenhar mais ou menos. Então, por que ao quadrado? Tá certo? Vocês observam que com essa quantidade aqui de bolinhas, eu peguei aqui a quantidade de bolinhas, eu consigo formar o quê? Um quadrado, não é isso? Com essa quantidade de bolinhas aqui também eu consigo escrever o quê? Um quadrado. Então, observe que esse lado aqui eu tenho duas bolinhas do quadrado, aqui eu tenho duas bolinhas. Então, eu posso fazer o quê? 2 elevado ao quadrado, ou seja, 2 elevado a 2. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho quantas bolinhas? 4. 1, 2, 3, 4. E com 1 também, do mesmo jeito, ó, só tem uma bolinha, né? Então, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Então, eu vou ter uma bolinha. Observe aqui que eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, ó, 3 elevado ao quadrado. Cada lado tem 3. Então, 3 elevado ao quadrado. Então, fica 3 vezes 3 dá quanto? 9 bolinhas. Só pode observar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E se fosse para o próximo, ficaria como? 4 ao quadrado. 4 vezes 4 igual a 16 bolinhas. Esses valores, 1, 4, 9, 16, eles são chamados de quadrados perfeitos, beleza? Então, o proceder aqui, ó, 16 bolinhas eu posso agrupar de forma que cada lado vai ficar quanto? 4 bolinhas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, ó, eu vou formar um quadrado, tá certo? Não ficou bem desenhado, óbvio, mas você pode observar 4, 4, 4, 4, cada lado com 4. Se você for contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Por isso nós dizemos que é elevado ao quadrado, porque nós com ele a gente pode, com essa quantidade a gente pode formar o quê? Um quadrado perfeito, tá certo? Então, ó, 3 ao quadrado, 9. Cada lado tem 3 bolinhas. No total de quê? Consigo formar aqui 9 bolinhas. Com o quadrado eu consigo formar com 9 bolinhas, tá certo? Aqui ao cubo, temos aqui um cubo, beleza? Esse cubo, observe aqui, que eu tenho aresta o quê? 1. Aresta 1, 1 e 1. Aqui eu tenho quantos? 2, ó. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Não é isso? E aqui eu tenho 3, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá certo? Então, 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1. Que é a mesma coisa que 1 elevado a quê? A 3, não é isso? 1, deixa eu colocar aqui antes. É a mesma coisa que 1 elevado a 3. E 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Ou seja, esse cubo, eu tenho apenas um cubo, tá certo? Aqui eu tenho apenas um cubo, formando essa figura. Já aqui você observa que cada partezinha dessa daqui é um cubo, ó, tá vendo? Cada partezinha dessa daqui é um cubo. Fez 2, 2 e 2. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Dimensão do cubo, aresta vezes aresta vezes aresta, para calcular a quantidade de cubos que eu tenho aí, ó. Vai ficar 2 elevado a quê? 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Então, 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Certo? Então, para formar esse cubo maior, foi preciso o quê? 8 cubinhos menores, tá certo? Aqui do mesmo jeito, ó. 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 3 elevado ao cubo,
tá certo? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, para desenhar esse cubo, para montar esse cubo maior, foi preciso de quê? De 27 cubinhos menores, tá certo? Então, observando isso aqui, por isso que nós chamamos 1 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo. Por quê? Porque com essa quantidade aqui, ó, 27, eu consigo formar, juntando, agrupando, né? Montando, eu consigo o quê? Obter um cubo maior. Aqui do mesmo jeito, com 8 cubinhos menores, eu consigo obter um cubo maior, tá certo? Então, por isso que elevado ao quadrado, tem um quadrado, tá certo? Elevado ao cubo, porque eu obtenho o quê? Um cubo, tá certo? Beleza? Pronto, pessoal, continuando aqui, potência de base 10. Bem simples, quando a potência é a base 10, ó. A base, vocês observam a parte de baixo, é 10. 10 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1, não é isso? 10 elevado a 1 é o 10 uma vez, então é quem? 10. 10 elevado à primeira potência, né? 10. 10 elevado ao quadrado é o 10 multiplicado duas vezes por ele mesmo. Então 10 vezes 10 é igual a 100. 10 elevado ao cubo, ou seja, 10 elevado a 3, tá certo? É igual a 10 vezes 10 vezes 10, 3 vezes. 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. 10 elevado à quarta potência é o 10 multiplicado 4 vezes por ele mesmo. 1, 2, 3, 4. 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000, 1000 vezes 10, 10.000. 10 elevado à quinta potência é o 10 multiplicado 5 vezes por ele mesmo. 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000, 1000 vezes 10, 10.000, 10.000 vezes 10, 100.000. E assim por diante. 10 elevado à sexta, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes. 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000, 1000 vezes 10, 10.000. 10.000 vezes 10, 100.000, 100.000 vezes 10, 1 milhão. Beleza. Aí como é que a gente pode observar isso? Observem, pessoal, que sempre tem um 1 e na frente do 1 tem uma quantidade de 0. Não é isso? Ó, o 1 como resultado e na frente tem uma quantidade de 0. Quem indica a quantidade de 0 que está à direita do 1, ou seja, que está após o 1, é o expoente. Por exemplo, 10 elevado a 0. À direita do 1 não tem nenhum 0. Então, justamente o que aparece aqui, ó, só tem um 1. À direita do 1 não tem nenhum 0. 10 elevado a 1. À direita do 1 vai ter que ter um 0. Tá aqui, ó, um 0. Tá certo? Então, 10 elevado a 2. Vou colocar 1. E na direita do 1 eu vou acrescentar o quê? 2 zeros. Por quê? O expoente é 2, ó. 10 elevado a 3. Vou colocar o 1. E à direita do 1 vou colocar o quê? 3 zeros. 1, 2, 3. Justamente o expoente. 10 elevado a 4, vou colocar 1 e à direita do 1 vou colocar 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 10 elevado a 5, vou colocar 1 e à direita do 1, 5 zeros. 10 elevado a 6, vou colocar 1 e à direita do 1, 6 zeros. Vamos colocar um exemplo aqui, mas aqui embaixo. 10 elevado a 7. 10 elevado a 9. Vamos lá. 10 elevado a 7. Para calcular rápido, sem fazer o processo de multiplicação. O que é que eu faço? Coloco um 1, não é isso? E vou acrescentar quantos zeros? O expoente é 7, então vou acrescentar 7 e 0. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tem aqui o quê? 10 milhões, tá certo? Agora aqui, 1, tá certo? E vou acrescentar o quê? 9 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que é que eu tenho aqui? 1 bilhão. Então, se fosse 10 elevado a 20, eu ia colocar 1 e na frente eu ia acrescentar 20 zeros. E assim por diante, tá certo? Por último aqui, ó, uma aplicação das potências de base 10. Nós temos aqui o número 125. Eu vou fazer a decomposição desse número. 125 é 100 mais 20 mais 5. Não é isso? Então, 125 eu posso dizer que é 100 mais 20 mais 5, fazendo a decomposição, tá certo? Eu posso escrever ainda que 100 é a mesma coisa que 1 vezes 100. 1 vezes 100, né? 100 mais 20, eu posso escrever que é 2 vezes 10. 2 vezes 10, 20. Mas eu vou repetir somente a unidade. A unidade eu vou repetir, ó,
tá certo? Eu posso repetir, eu vou repetir a unidade. Então o que é que eu vou ter aqui? Vamos prestar atenção. Observe aqui que eu tenho 100, vocês lembram que a potência de base 10, o resultado é 10, né? 1, 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões e assim por diante, não é isso? Então a gente vai escrever aqui, ó. Posso escrever aqui como sendo, vou escrever aqui embaixo, 1 vezes 100 é 10 elevado ao quadrado. Por que, Leonardo, 10 elevado ao quadrado? Potência de base 10, vou repetir a base que é 10, vou colocar a base que é 10. Como eu tenho 2 zeros, então o expoente vai ser quem? 2, não é certo? Mais 2 vezes 10, 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1, mais 10 elevado a 1, quando o expoente é 1, não é a necessidade da gente repetir. Então, vezes 10 mais 5. Pronto, escrevi de acordo com a propriedade, não é isso? Que diz o seguinte, a aplicação das potências de base 10. Escrevi o número que eu tenho aqui com uma potência de base 10. Observa, 1 vezes 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10, mais 5. Potência de base 10. 2 vezes aqui, ó, utilizei a potência de base 10. Se eu fizer 10 ao quadrado é 100, vezes 1 é 100. 2 vezes 10 é 20, então vai dar 120, mais 5, 125. Justamente o que eu tenho aqui, ó. Aqui 2.348 é 2.000 mais 300 mais 40 mais 8, não é isso? 2.000 é 2 vezes 1.000 mais 300 é 3 vezes 100, 3 vezes 100, 300 mais 40, 40 é 4 vezes 10 mais 8, a unidade só faz repetir, ó. Vou colocar aqui bem prensado, mas dá para entender, mais 8, tá certo? Então eu vou escrever aqui embaixo, ó, 2 vezes 1000, 1, 2, 3, 0, então vai ficar 10 elevado a 3, mais 3 vezes 100, 100, 2 0, então 10 elevado a 2, mais 4 vezes 10, só vou repetir, mais 8, observa, ó, expoente 3, expoente 2, aqui não tem expoente, mas eu posso dizer que o expoente é 1, quando não tem expoente, porque 10 elevado a 1 é 10, mais a unidade que é 8. A mesma coisa que eu vou fazer aqui, ó, 500 mais 40 mais 3. 500, 5 vezes 100, 5 vezes 100, 500. Mais 40, 4 vezes 10. 4 vezes 10, 40. Mais a unidade que é 3. Não é isso? Aí eu vou ficar, ó, 5 vezes 100 é 10 ao quadrado, 2 zeros. Mais 4 vezes 10, posso repetir, porque o expoente aqui quando é 1 precisa ser colocado. Mais 3. Então está respondido. Beleza? Pronto, pessoal. Agora a atividade, tá certo? A atividade é na página 63 do livro, a página 63 do livro. Questão 101. A, B, C, D, E, F, 3 linhas em cada, tá certo? Questão 102. A, 2 linhas, B, 1 linha, C, 4 linhas. Questão 103. A, B, C, D, E, F, à frente. Questão 104. A, B, C, D, à frente. Questão 105. A, B, C, D, 1 linha em cada. Questão 107. A, B, C, D, E, F, 1 linha em cada. Questão 108. A, B, C, D, 2 linhas em cada. Questão 109. A, B, C, 2 linhas em cada. E questão 110 é para marcar a alternativa correta. Então você escreveu o item A, B, C, D, vai deixar 2 linhas embaixo para responder. E a resposta que você obtiver aqui embaixo, aí você vai marcar a alternativa correta de acordo com a resposta. Tá certo? Então, não é 2 linhas em cada não, que é só 2 linhas lá embaixo, depois que fizer tudo. Aí depois você marca a alternativa correta. Até a próxima aula, se Deus quiser.